Campinas, 15 de outubro de 2024. O que você vai ouvir agora foi reconstituído a partir de mensagens de áudio, prints de conversas, registros hospitalares e depoimentos coletados após o incidente. Os nomes foram alterados para proteger as famílias envolvidas. Alguns ainda não sabem o que realmente aconteceu com seus filhos. Antes de começar, preciso fazer um aviso. Se você mora sozinho, especialmente na região metropolitana de Campinas, talvez seja melhor ouvir isso acompanhado. Não estou brincando. O que aconteceu com Marina e Rafael começou exatamente assim, sozinhos, à noite, ouvindo uma história que achavam ser apenas mais uma lenda urbana. Tudo começou com uma thread no Twitter que viralizou em grupos de WhatsApp da Unicamp. O post original tinha apenas 280 caracteres, mas mudaria a vida de dezenas de pessoas. Dizia: vocês já perceberam que tem sempre alguém sozinho na Lagoa do Taquaral depois das 19 horas? Sempre no mesmo banco, sempre olhando para a água, sempre com a mesma postura. Não é a mesma pessoa, mas parece ser. O post teve 3.847 retweets em 48 horas. Centenas de pessoas confirmaram ter visto o mesmo padrão. Sempre o banco número 47. Sempre após o pôr do sol. Sempre sozinhos. Marina Alves, 26 anos, analista de marketing digital na Ambev, foi a primeira a levar isso a sério. Ela tinha motivos para isso. Seu irmão mais novo, Caio, havia desaparecido 6 meses antes. A última vez que foi visto? Sentado no banco 47 da Lagoa do Taquaral. Rafael Santos, 23, estudante de administração na PUC Campinas, cursando o último ano, foi o primeiro a desaparecer após iniciar a investigação. Seu TCC sobre comportamento do consumidor na era digital nunca foi concluído. O arquivo final tinha apenas uma frase repetida 45 mil vezes. Eles sempre estiveram aqui. Mas antes de contar o que aconteceu com eles, você precisa entender uma coisa sobre Campinas. Sobre o que sempre esteve aqui, observando, esperando, se alimentando. Vocês conhecem a lenda do corpo seco? O morto amaldiçoado que a terra rejeitou? Aquele que foi tão mal em vida que nem o inferno o quis? A história que suas avós contavam diz que ele vaga pela terra, ressecado, buscando vida para roubar. Mas e se eu te dissesse que essa é apenas a versão romantizada? A versão segura? A versão que podemos contar para crianças? E se o corpo seco nunca foi um morto? E se ele for algo muito mais antigo? Algo que estava aqui antes dos portugueses, antes dos indígenas, antes mesmo da floresta? Algo que apenas se adaptou. Marina Alves era o que chamamos de jovem profissional bem-sucedida. Acordava às 5h30. Academia. Smoothie verde. Trabalho das 8 às 6 da tarde. Às vezes até às 10 da noite. Morava sozinha em um estúdio no Cambuí, daqueles prédios novos com nomes em inglês. Sky Urban qualquer coisa. 42 metros quadrados que custavam o mesmo que uma casa em qualquer outra cidade. O prédio tinha academia, piscina, espaço gourmet, sala de jogos, cinema, coworking. Marina nunca usou nenhum deles, exceto a academia. Sempre vazia às 5h30, sempre silenciosa. Perfeita para começar o dia sem interações desnecessárias. Ela corria no Taquaral toda noite. 8 quilômetros. Sempre o mesmo percurso. Sempre os mesmos horários. Era seu momento de, como ela dizia, descomprimir do dia. Foi durante essas corridas que ela começou a perceber o padrão. Em uma mensagem de áudio recuperada do celular de Marina, datada de 3 de outubro, às 9h47, ela disse: gente, preciso compartilhar isso com alguém porque tô começando a achar que tô ficando louca. É a terceira vez essa semana que eu passo correndo no Taquaral e vejo a mesma cena. Sempre no banco 47, aquele perto da ponte japonesa, sabe? Do lado do pedalinho. Sempre tem alguém sentado lá. Sozinho, olhando para a água. No começo eu achei normal.
Campinas tem mais de 1 milhão de habitantes. Óbvio que vai ter gente no parque. Mas hoje eu percebi uma coisa que me deixou com a pele arrepiada. A pessoa nunca é a mesma. Ontem era um senhor de uns 60 anos. Anteontem uma menina que parecia ter uns 20. Hoje um cara da minha idade. Mas a postura... Meu Deus, a postura é idêntica. Ombros caídos para frente. Cabeça levemente inclinada para a direita. Mãos no colo. Dedos entrelaçados de um jeito específico. O polegar esquerdo sempre sobre o direito. Pés paralelos, perfeitamente alinhados. Como se fosse, não sei, uma pose ensaiada. Um manequim humano. Rafael Santos era o oposto de Marina em muitos aspectos. Desorganizado, criativo, dormia tarde, acordava tarde. Mas compartilhavam algo, a solidão produtiva, que Campinas parece cultivar em seus jovens profissionais. Rafael morava na República 5 Estrelas, uma casa com 12 quartos próxima à PUC. Durante o semestre, era barulho 24 horas. Mas em outubro, época de TCC, provas finais e estágios, a casa ficava vazia. Cada um em seu quarto, cada um em sua bolha. Unidos pelo Wi-Fi, separados pela vida. Rafael tinha uma rotina peculiar. Acordava às 2, almoço que era café da manhã às 3. Ia para o estágio no Iguatemi às 4. Trabalhava até às 10 vendendo roupas numa loja de departamento. Chegava em casa, estudava até às 3 da manhã, todo dia, sem exceção. Em 5 de outubro, Rafael deixou uma mensagem de voz para Marina no Instagram. O áudio durava 3 minutos e 27 segundos. Marina, acabei de ver seu tweet sobre o Banco do Taquaral. Mano, eu preciso te contar uma coisa muito sinistra. Ontem saí do trampo no shopping e decidi caminhar até em casa para economizar o Uber. Sabe como é, fim de mês. Cortei caminho pela lagoa porque o Google Maps disse que era mais rápido. Eram umas 10h30. Tinha uma mulher sentada no banco que você mencionou. O 47º. Achei estranho porque ela estava muito bem vestida, sabe? Tipo executiva. Blazer, salto alto, bolsa de marca. Mas sentada ali sozinha, olhando para a água. Pensei, deve estar esperando alguém, ou sei lá, refletindo sobre a vida. Aí, Marina, eu lembrei que esqueci meu carregador na loja. Voltei correndo para o shopping, peguei o carregador, demorei uns 40 minutos no total. Na volta, passei pelo mesmo lugar, a mesma cena. Alguém sentado no banco 47, mesma posição que você descreveu. Mas não era a mulher, era um cara da nossa idade, camisa polo, bermuda cargo, tênis branco. Não era a mesma roupa, não era a mesma pessoa, mas era a mesma energia. Não sei explicar. Parecia que o banco tinha sugado algo dele. Ou pior, parecia que ele estava interpretando um papel sem saber. Marina, tem mais uma coisa. A moça que trabalha comigo na loja, a Patrícia, mudou completamente nas últimas semanas. Ela era super animada, conversava com todo mundo, ria das minhas piadas ruins. Agora ela só funciona. Dobra a roupa. Atende cliente. Sorri, mas é um sorriso vazio. Sempre igual. Como se tivesse sido treinado na frente do espelho. Foi aí que Marina e Rafael começaram a documentar. Criaram uma planilha compartilhada no Google Docs. Data, hora, descrição física da pessoa, roupas, tempo de permanência, comportamento observado. O documento existe até hoje. 847 linhas. 47 indivíduos diferentes identificados. Todos entre 20 e 35 anos. Todos morando sozinhos num raio de 2 quilômetros do Taquaral. Mas o padrão mais perturbador estava nas redes sociais. Marina analisou os perfis públicos no Instagram. Todos os 47 indivíduos compartilhavam características específicas. Stories sempre sozinhos, sempre de madrugada, fotos de comida delivery, marmita no escritório, prints de planilhas às 2 da manhã, legendas sobre foco no trabalho, sem tempo para a vida social. A solidão como símbolo de status.
Em 8 de outubro, Marina encontrou algo perturbador. Estava procurando informações sobre o desaparecimento de seu irmão quando achou uma pasta esquecida no drive compartilhado da família. Caio havia salvado prints estranhos, conversas de um grupo no Telegram chamado Observadores do Padrão. As mensagens datavam de 2019. Pessoas relatando o mesmo fenômeno. Sempre o Banco 47. Sempre a mesma postura. Mas o mais assustador era uma mensagem específica de dezembro de 2019. Descobri o padrão de seleção. Não é aleatório. Eles escolhem pessoas específicas, sozinhas, produtivas, sem laços fortes. Aquelas que, se ninguém sumir por 3 dias, ninguém nota. Aquelas que confundiram trabalhar com viver. Marina sentiu um frio na espinha. Ela havia acabado de descrever sua própria vida. O que Marina e Rafael não sabiam é que estavam documentando apenas a superfície. O que eles viam no Banco 47 eram os estágios finais de algo muito mais antigo e complexo. Algo que os indígenas Guarani da região já conheciam séculos antes de Campinas existir. Os Guarani não chegavam perto daquela área específica do que hoje é o Taquaral. Eles chamavam de Ivimaran-Ei, a terra sem mal, mas com uma nuance perdida na tradução. Era a terra onde o mal não precisa agir porque as pessoas já fazem o trabalho sozinhas. Eles conheciam a entidade. Jurupari Miri, o devorador pequeno. Não de carne, não de sangue, de algo mais sutil, mais essencial. Aquilo que torna cada pessoa única, sua centelha, sua espontaneidade, sua capacidade de amar, de conectar, de ser verdadeiramente humana. O Jurupari Miri não mata. Isso seria misericordioso demais. Ele esvazia, deixa a casca funcionando, o suficiente para trabalhar, produzir, consumir, o necessário para não levantar suspeitas, mas remove o essencial. Aquilo que nos faz questionar, criar, amar, rebelar. Durante séculos, a entidade se alimentou de forma esporádica. Um viajante solitário aqui, um eremita ali. Mas então veio o progresso. A urbanização, as universidades, as multinacionais. E com elas, uma safra infinita de jovens isolados produtivos que confundiram propósito com produtividade. Na noite de 11 de outubro, quinta-feira, Marina e Rafael decidiram investigar pessoalmente. Seria a última decisão verdadeiramente autônoma que tomariam. Na noite de 11 de outubro, quinta-feira, Marina e Rafael decidiram investigar pessoalmente. Seria a última decisão verdadeiramente autônoma que tomariam. Um vídeo foi recuperado do celular de Marina. A gravação dura 17 minutos e 33 segundos. Os primeiros 12 minutos mostram a aproximação ao Banco 47. A respiração nervosa de Marina. Os passos hesitantes de Rafael. A luz dos postes criando sombras que parecem se mover independentemente. São 22 horas e 17 minutos. Tô gravando tudo, como combinamos. O Rafael tá comigo. A gente tá a uns 50 metros do Banco 47. Tem alguém sentado lá. A câmera treme, mas consegue focar. Uma figura no banco. Postura idêntica à descrita. Marina continua narrando, voz cada vez mais baixa. Tá vendo, Rafa? Mesma inclinação, mesma posição das mãos. Como é possível? Espera. Aquela pessoa, Rafael, é a Patrícia, a menina que trabalha com você. Rafael aparece no frame por um segundo. Seu rosto está pálido. Ele sussurra. Não pode ser. A Patrícia tem mechas loiras. Sempre. É marca registrada dela. Essa mulher tem cabelo todo escuro. E o jeito de sentar. A Pati tem escoliose. Ela nunca senta assim tão reta. A figura no banco começa a se levantar. O movimento é fluido demais. Antinatural. Como se cada músculo fosse acionado na sequência perfeita, sem a imperfeição orgânica do movimento humano. Ela tá vindo. Marina, ela tá vindo pra cá. Não tá andando normal. Corre!
A gravação fica caótica. Imagens borradas de árvores, o som de passos correndo, respiração ofegante. Aos 14 minutos e 22 segundos, a câmera cai. Fica gravando o chão por mais 3 minutos. Ao fundo, muito baixo, é possível ouvir Marina dizendo: "Não consigo me mexer. Rafael, por que não consigo me mexer?" Minhas pernas não respondem. O vídeo termina abruptamente às 10h34. Próximo registro é uma mensagem de Marina para sua mãe, enviada às 1h47 da madrugada. O áudio dura 23 segundos. A voz é de Marina, mas monótona, sem as inflexões características dela. "Mãe, tá tudo bem. Preciso ficar mais um pouco no escritório. Campanha urgente. Prazo do cliente. Não me espera acordar. Como direito. Me cuido. Beijo." A mãe de Marina, Dona Cláudia, 58 anos, professora aposentada, sabia que algo estava errado. Em seu depoimento, gravado 2 semanas depois, ela disse: "Marina nunca me chamava só de mãe em mensagem de voz. Era sempre mainha ou mãezinha. E sempre com aquele emoji de coração vermelho no final, sabe? Mesmo em áudio, ela falava emoji coração. Era um hábito bobo nosso. Mas o que mais me assustou foi a frase me cuido. Marina nunca falava assim. Ela sempre dizia: tô me cuidando ou vou me cuidar. Nunca no presente assim, seco. Parecia programado. E tinha outra coisa. Marina odiava ficar no escritório depois das 8. Sempre dizia que depois desse horário, o prédio ficava assustador. Por que ela ficaria até quase 2 da manhã? Rafael sumiu primeiro. Seus 11 colegas de república não perceberam por 3 dias. Normal em época de TCC. Cada um trancado em seu quarto. Fones de ouvido, delivery deixado na porta. Vidas paralelas, nunca convergentes. Foi Bruno, seu único amigo próximo na República, que notou algo errado. Rafael havia pegado sua Netflix emprestada 3 dias antes e Bruno queria assistir uma série nova. A porta estava destrancada. Rafael estava sentado na cama, olhando para a parede. A mesma postura do banco 47. Ombros caídos, cabeça inclinada, mãos no colo. Mas o mais perturbador era o que ele estava fazendo. Rafael estava dobrando e desdobrando a mesma camiseta, há horas, talvez dias. O mesmo movimento, a mesma precisão, como um funcionário de loja em loop infinito. A camiseta estava poída de tanto manusear. Bruno tentou acordá-lo, chacoalhou, gritou, jogou água. Rafael continuava dobrando. O mesmo ritmo, os olhos não piscavam, lágrimas secas marcavam seu rosto. A ambulância chegou 17 minutos depois. Os paramédicos nunca tinham visto nada parecido. Rafael estava consciente. Sinais vitais normais, mas completamente não responsivo. Como se a parte que faz alguém ser alguém tivesse sido desligada. No hospital, descobriram outros casos. 23 nas últimas 2 semanas. Todos jovens, todos de 20 a 35 anos. Todos com comportamentos repetitivos relacionados às suas rotinas diárias. Uma caixa de supermercado foi encontrada passando produtos imaginários há 18 horas. Um personal trainer fazendo o mesmo exercício há 2 dias. Uma recepcionista digitando em um teclado desligado, sorrindo o mesmo sorriso vazio. Marina continuou trabalhando. Chegava no escritório da Ambev todos os dias às 8h42. Sua produtividade havia aumentado drasticamente. Campanhas perfeitas, relatórios impecáveis, apresentações sem erros. Mas seus colegas começaram a notar as pequenas coisas. Marina não ria mais das piadas. Não reclamava do ar-condicionado gelado. Não comentava os stories dos outros. Almoçava sempre a mesma coisa. Salada Caesar do Spoleto, todos os dias, no mesmo horário, 12h42. Uma colega, Juliana, que sentava na mesa ao lado, relatou:
A Marina mudou da noite para o dia. Ela era criativa, espontânea. Agora é funcional, perfeita, mas sem alma, como se fosse uma versão corporativa dela mesma. Mas o pior eram as reuniões. Marina concordava com tudo, nunca mais defendeu suas ideias, nunca mais questionou briefings impossíveis. Era assim: claro, pode deixar. Como se a Marina real tivesse sido substituída por uma assistente virtual muito educada. E tinha o sorriso. Marina agora sorria o tempo todo, mas não com os olhos, só com a boca, sempre igual, como aqueles sorrisos de atendente treinado. Foi então que descobri o padrão maior. Não eram apenas Marina e Rafael, eram centenas, talvez milhares, todos seguindo a mesma transformação, todos com as mesmas características pós-mudança. Analisei os padrões de comportamento em Campinas. Filas no supermercado onde ninguém conversa. Academias lotadas às 5 horas da manhã com pessoas de fone, sem interação. Bares vazios, deliveries lotados, stories abundantes, encontros escassos. O LinkedIn mostrava padrão similar. Posts às 3 horas da manhã sobre produtividade, sempre com as mesmas estruturas. Gratidão pela empresa, foco no crescimento, sem tempo para distrações. Trabalho como propósito único. O Jurupari havia evoluído. Não precisava mais caçar no mato escuro. Não precisava mais esperar viajantes solitários. Agora, ele se alimentava em plena luz branca dos escritórios, dos apartamentos-estúdios, das repúblicas onde cada um vive isolado em seu quarto. Ele descobriu que não precisa perseguir. Nós mesmos criamos as condições perfeitas. Isolamento voluntário, solidão produtiva, conexões digitais substituindo as reais, likes substituindo abraços, stories substituindo conversas. O Banco 47 não era onde ele atacava, era onde ele descartava as cascas vazias temporariamente, enquanto elas se recalibravam, se adaptavam à sua nova existência oca. Aprendiam a simular humanidade suficiente para continuar funcionais. Marina deixou uma última gravação antes de sua recuperação parcial. Foi encontrada em um arquivo corrompido em seu celular, recuperado por perícia digital. A gravação dura 14 minutos e 18 segundos. Sua voz vai mudando gradualmente durante a gravação. Se você está ouvindo isso, é porque alguém conseguiu recuperar o arquivo ou porque ele quer que você ouça. Eu preciso explicar enquanto ainda consigo. Ele não come sua alma. Esse conceito é romântico demais. Ele come sua singularidade, suas manias, seus defeitos, sua forma única de rir. O jeito que você come primeiro a borda da pizza. Como você chora assistindo filme bobo. As piadas sem graça que só você acha engraçada. Rafael descobriu primeiro, por isso sumiu completamente. Ele encontrou os outros. Dezenas, centenas, todos nas mesmas empresas grandes. Ambev, Samsung, Unilever, CPQD, Hospital das Clínicas. Todos funcionais, todos eficientes, todos vazios. Sabe por que Campinas? Não é coincidência. Cidade do interior que virou metrópole rápido demais. Cheia de jovens de fora. Sem família por perto. Sem raízes. Perfeitos para o isolamento produtivo. Perfeitos para ele. Ele se alimenta do que Campinas produz melhor. Jovens, talentosos, que confundiram sucesso com solidão. Que acham que vulnerabilidade é fraqueza. Que preferem pedir comida a cozinhar com alguém. Que mandam áudio em vez de ligar, que moram em prédios com 200 apartamentos e não conhecem nenhum vizinho. Mas eu descobri como parar. Não é simpatia, não é reza, não é terapia. É mais simples e mais impossível. Você precisa reconectar. De verdade, ligar para alguém agora. Não mensagem, voz, melhor ainda, presença, encontrar alguém. Abraçar sem motivo, chorar se precisar, cozinhar junto, errar a receita, rir do erro, assistir filme ruim comentando alto, jogar conversa fora. Parece simples?
Tenta. Quando foi a última vez? Quando você admitiu que está perdido, que precisa de colo, que a solidão está te consumindo? Quando você foi ridículo por último? Quando dançou mal? Cantou desafinado? Contou piada sem graça? Ele só pode te levar se você já estiver oco, se já tiver desistido de ser bagunçado para ser produtivo, se já tiver aceitado que profissionalismo é não ter personalidade, que amadurecer é parar de brincar. Eu vou tentar agora. Vou ligar para minha mãe. Faz 3 meses que só mando áudio corrido. Vou falar que tenho medo, que tô sozinha, que preciso dela, que quero colo. Com 26 anos, mas quero colo. A gravação continua. Dá para ouvir Marina discando. A voz dela muda, fica embargada. Mãe? Mainha? Sou eu. Não aconteceu nada. Quer dizer, aconteceu sim. Eu preciso de você. Posso ir aí jantar hoje? Não é trabalho. Eu tô com saudade. Tô sozinha. Tô com medo de sumir e ninguém perceber. A voz da mãe, preocupada, mas acolhedora. Claro, minha filha. Vem agora se quiser. Vou fazer aquela lasanha que você adora. Chama o Rafael também, aquele seu amigo. Marina começa a chorar. Ele não pode mais vir, mãe. Mas eu vou. Eu preciso, antes que seja tarde. O áudio captou algo mais. Um som de estática crescente, como interferência. Mas se você aumentar o volume, dá para ouvir sussurros. Milhares de vozes repetindo. Preciso produzir, preciso entregar, preciso bater meta. Marina se recuperou, parcialmente. Levou semanas de reconexão. Não terapia tradicional, reconexão humana. Aprender a ser imperfeita de novo. A chegar atrasada. A rir de besteira. A chorar de filme. A mandar mensagem com erro de digitação sem corrigir. Rafael foi encontrado 3 dias depois, ainda no banco 47. Catatônico. Temperatura corporal baixa. Como em modo de economia de energia. Levou 3 semanas para ele falar algo que não fosse relacionado a trabalho. Foi medo. Depois, sozinho. Depois, mamãe. Ele tem 23 anos, mas precisava voltar a ser criança. Reaprender que tá tudo bem não estar sempre bem. O Banco 47 foi removido pela prefeitura, oficialmente por reforma estrutural. Mas outros bancos continuam lá, e em cada cidade universitária, em cada polo empresarial, onde o isolamento produtivo é vendido como evolução. Marina hoje trabalha meio período, faz cerâmica às quartas, dança forró às sextas, erra os passos, ri 2 erros, almoça com a mãe aos domingos, às vezes com a boca cheia, às vezes fala besteira, tá viva. Rafael mudou de curso, faz educação física agora, mora com os pais, joga bola às quintas, erra gol, não liga, ajuda outros casos. Já são 147 documentados só em Campinas. Eles criaram um grupo de apoio, presencial, quartas às 19 horas. Centro Comunitário do Cambuí. Café ruim, bolacha Maria, cadeiras desconfortáveis. Mas pessoas reais, abraços reais, risadas reais. 3 dias atrás, recebi nova mensagem. Tem sempre alguém sozinho no shopping Dom Pedro depois das 22 horas. Sempre perto do cinema, mesma posição. E no Iguatemi, e no Galeria. Está se espalhando. Fui verificar. É verdade. Campinas tem 1,2 milhões de habitantes. 300 mil vivem sozinhos. 78 mil não tiveram interação presencial significativa nos últimos 30 dias. 12 mil comem olhando tela todo dia. O Jurupari-Miri não precisa caçar. Nós fazemos fila. Fila no banco 47. Fila no estúdio vazio. Fila na vida que não é vida. É performance. Mas agora, você sabe. A questão é, o que você vai fazer? Quantos convites você recusou hoje? Quantas vezes disse, qualquer dia a gente se vê, sabendo que nunca vai? Quanto tempo faz que você não é ridículo, que não erra, que não pede ajuda, que não admite que está perdido? O teste é simples.
Tente ligar para alguém agora. Diga que precisa conversar, que está com saudade. Se parecer impossível, constrangedor demais. Talvez ele já tenha começado. Talvez você já esteja no banco sem saber. Talvez todos nós estejamos. Baseado em relatos reais coletados entre outubro e dezembro de 2024 na região metropolitana de Campinas, os casos continuam aparecendo. O grupo de apoio continua às quartas, 19 horas, Centro Comunitário do Cambuí. Se você mora sozinho, se você come olhando tela, se não lembra quando riu de verdade pela última vez, talvez seja a hora de ligar para alguém. Agora, antes que sobre só o sorriso vazio e a funcionalidade perfeita. Antes que você vire mais um no banco 47.